Oi, gente, boa noite. Estamos aqui ao vivo para o nosso terceiro dia de aula, nosso terceiro encontro. Começamos na segunda-feira, aprendendo os malefícios dos contraceptivos, formando aquela base, né, para agora podermos avançar. Na verdade, ontem, no nosso segundo dia de aula, nós aprendemos o conteúdo base para a aula de hoje. Hoje o nosso tema é os métodos naturais na prática. Hoje eu vou ajudá-las a desvendar esse mistério que às vezes muitas de vocês acham. Como que eu vou colocar em prática? Será que a minha circunstância permite? Por onde eu começo? Eu não sei o que é que eu faço. Eu não sei se é possível para mim. Será que eu vou conseguir? Então a nossa aula é essa, os métodos naturais na prática. Para você fazer uma excelente aula hoje, o ideal é que você tenha participado ou assistido a gravação da aula de ontem, tá? Mas se não assistiu também, você terá a oportunidade de assistir depois, né? Porque a aula de ontem está gravada e a aula de hoje não ficará gravada. Por isso que você tem que participar aqui ao vivo comigo. Não pode perder a oportunidade de participar da aula de hoje. Na aula de hoje também, ao final da aula, deixa eu adicionando aqui os métodos naturais na prática. Vou colocar aqui nos comentários, né? Para todo mundo que for entrando já ficar por dentro do nosso tema da aula de hoje. Hoje também, ao final dessa aula de hoje, eu vou abrir a minha mentoria turma 28 para todas aquelas que desejarem vir iniciar essa jornada comigo. Já começamos na segunda-feira, né? Dar continuidade, se aprofundar e de fato conseguir viver o método na sua vida com eficácia, tá bom? Então quem já veio para essa live, já tinha muita gente lá no WhatsApp querendo saber como é que faz para participar da mentoria, né? Hoje oficialmente nós vamos abrir essa nova turma e dar início a essa nova jornada. É o melhor momento que você tem para iniciar os métodos naturais, tá bom? Boa noite, gente, Jaiane, Elis, todas vocês que estão entrando aí me dando boa noite. Que bom, uma alegria tê-las aqui comigo ao longo dessa jornada. Muitos rostinhos, né? Muitas fotos aqui. Acaba que a gente já vai gravando, memorizando, porque muitas de vocês estão aqui desde segunda-feira comigo, né? Me ajudando aqui no chat, né? Avisando que o áudio tá bom, que o vídeo tá bom, que tá tudo bom, me deixando aqui tranquila para eu poder seguir com o conteúdo. Muito obrigada, gente. Ó, compartilha essa live agora, antes de eu entrar no tema, com aquela pessoa que tá precisando assistir sobre esse assunto. Aquela pessoa que só fala besteira, que não sabe o que fala, né? Que até tem vontade de saber o que é, mas nunca conseguiu encontrar ninguém que a ajudasse. Esse é o momento de você compartilhar essa live, porque nós estamos começando. Aí você manda, olha, começou agora, ainda vai começar, né? Porque o conteúdo, de fato, nós ainda vamos começar o conteúdo da aula de hoje. Enquanto você compartilha, eu vou tomar um gole de água aqui para aguentar falar até o fim. Boa noite, Geise, Cristina, Jaqueline, Jamile, Daiane. Isso aí, tá compartilhando a live? Vambora. Está ali a Marineide, estou desde segunda. Jamile também, tenho visto aqui, né? Vamos para a nossa terceira aula enriquecedora. Isso aí, muito bem, que bom, que bom. Terceira aula. Ontem eu falei, né? Elogiei vocês. A gente que trabalha assim muito com pessoas, dando aula, a gente sente quando as pessoas estão engajadas, estão com desejo. E eu tenho sentido muito isso nessas 3 semanas, né? Diferente de algumas lives que eu já fiz anteriormente, vocês estão compreendendo, né? Estão participando bem do assunto. Às vezes eu falo e as pessoas ficam, ai, não tô entendendo. Ok, não tem problema, né? Mas vocês estão aí dedicados. Então vamos lá, gente. Os métodos naturais na prática, tá? O que nós precisamos saber? Primeira coisa, toda mulher pode viver o método natural, sem restrição.
tá? Por quê? Porque é viver a vida simplesmente, gente. Na verdade, era para todas nós vivermos assim naturalmente. Não é algo de fora que eu coloco para dentro. É eu viver a minha fertilidade, é eu me auto-observar, é eu entender a minha fecundidade e viver a vida, é isso. Não tem efeito colateral, não faz mal para a saúde, não tem uma ou outra que não possa usar. Olha só, já para começar a live quente, né? Tem pessoas que falam, Nayara, eu preciso usar o contraceptivo. Não precisa, nenhuma mulher precisa usar contraceptivo. Até para tratar doença, temos remédios. Contraceptivo, anticoncepcional, DIU, pílula, é para evitar filhos e trazem inúmeros efeitos colaterais ruins, que nós já estamos ouvindo falar ao longo desses 2 dias anteriores, tá? O oposto disso é toda mulher pode e deve fazer uso do método natural, porque não traz nenhum efeito colateral, porque não é algo de fora para dentro, mas é apenas um autoconhecimento, é apenas uma autoobservação daquilo que deve acontecer naturalmente com você, né? Nós precisamos viver, o nosso corpo precisa viver da maneira como ele foi planejado. Não é saudável intervir no funcionamento dos nossos órgãos, né? Sei lá, a gente tem o estômago, o intestino, e você vai ficar sempre intervindo. Infelizmente, a gente já tem hoje muitas cirurgias, mas sempre com efeitos colaterais, né, muito prejudiciais. Assim também, então por que a gente intervém na nossa fertilidade? Para evitar os filhos, isso tem que ficar claro, né? Se o projeto de vida daquela pessoa é evitar filhos a vida inteira a qualquer custo, e ela não tá nem aí pra saúde, pra vida espiritual, pra matrimônio, pra nada, então vai. Teu lugar não é aqui. Aqui são pessoas comprometidas com a verdade, pessoas que têm um propósito maior de vida, né? Que querem ir além, que querem sair da caixinha. E para essas pessoas não tem um motivo que vai te impedir de iniciar o método natural, tá? Só os seus motivos aí interiores, que são as suas desculpas, né? Que são as suas procrastinações, que nós seres humanos somos assim, né? Você tá querendo começar, mas aí fica na sua cabeça, ai, mas não vou conseguir por causa disso. Ai, Nayara, agora não dá por causa daquilo. E isso você está colocando objeções na sua cabeça, né? Você está ali se auto-sabotando, mas não há. Veja, qualquer mulher em qualquer idade pode se auto-observar. Se você tem 20 anos, se você tem 30, se você tem 40, se você tá com mais de 40, já tá na pré-menopausa, já está tendo sinais, você também pode se observar. Entendeu? Você deve ainda se observar enquanto há tempo. Como é bom a gente conhecer a nossa fertilidade. Como é bom a gente conhecer a nossa saúde reprodutiva. Entendeu? Então, toda mulher que está aqui nessa live é capaz e pode fazer o método natural, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Não busquem apoio em ninguém. Sejam firmes. Quem busca e fica todo o tempo buscando aprovação são crianças pequenas, né? Você tem filhos? Eu tenho. Tudo que eles fazem, mamãe, ficou bom? Mamãe, me ajuda. Mamãe, tá legal, tá bonito, tá feio, né? Por quê? Porque a criança quer ouvir o quê? Tá legal, tá lindo, meu filho, parabéns. Porque ela quer o quê? Aprovação. Mas ok, é uma criança em formação. Você não é uma criança em formação, você é um adulto. Então, você deve ter retidão nas coisas. Se a tua ideia está firme, está se firmando aqui, né? Está sendo projetada aqui, e você entendeu que viver o método natural é bom para você, você não deve buscar a aprovação da sua mãe, da sua sogra, da sua cunhada, da sua comadre, quiçá muito menos de um médico, tá? Você não vai ter essas aprovações. Muito dificilmente você vai encontrar alguém que te aprove. E se você encontrar, você já até sabe, é a sua amiga, é a sua comadre da paróquia, que também ouviu do Frei, né? Por que a maioria dos médicos não vão ajudar vocês? Porque eles recebem uma formação de outro viés, de outra linha, baseado em quê? No contraceptivo. A maioria dos ginecologistas hoje, gente, a grande maioria,
né? Infelizmente, muitas de vocês aqui têm um acesso muito restrito a método, a médico, né? Nós que estamos nos grandes centros, nas capitais, temos mais opções, né? Podemos procurar um bom médico católico, um médico que orienta o uso dos métodos naturais. Agora, às vezes, se você tá ali no postinho, na sua cidade só tem 1, 2 médicos, dificilmente, né? Vai ser um milagre você encontrar. Mas tem mulheres que encontram. E ok, você só precisa entender, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem cuida da minha saúde, quem cuida da minha fertilidade, quem decide quantos filhos eu vou ter, somos eu e meu marido. Onde que o médico entra? Cuidar da parte ginecológica, fazer um exame para ver se está tudo ok, prescrever um remédio, uma suplementação para a sua saúde. A parte de controle, né, da família, controle de natalidade, do planejamento familiar e do que você vai fazer para espaçar as gestações, isso compete somente ao casal. Então, o mínimo que você precisa para começar o método é de uma conversa com seu esposo, né? Você ser clara com ele, falar por que você deseja iniciar, o quanto isso vai ser bom para o casamento de vocês. É isso que você precisa. Não busque apoio em terceiros, porque você não vai encontrar, tá? Ginecologistas normais hoje em dia prescrevem pílula, colocam DIU, colocam implano. Isso faz parte da rotina deles, né? Você vai perguntar para os efeitos colaterais, eles não vão estar nem aí. Quando der trombose, também não vai ser neles que vai dar, vai ser em você, tá? Inclusive, a minha segunda médica, a segunda ginecologista que eu fiz o acompanhamento do meu segundo filho, era uma senhora, a doutora Graça, o nome dela, já bem senhora, de bastante idade, né? Só fazia parte cesariana e eu já tinha escolhido a cesariana, por isso permaneci com ela também. E aí, um belo dia no consultório dela, não me lembro se foi depois do parto, mas eu acho que foi antes de engravidar, né? Numa consulta eu falei pra ela, não, doutora, eu não uso, né? Ela perguntou, o que você faz pra não engravidar? Aí eu falei, não faço nada, eu faço método natural, não uso contraceptivo. Aí ela, que bom, minha filha. Aí eu né, pensei, eu ainda não a conhecia, né? Que bom, minha filha, olha, faz você muito bem, eu nunca usei esses venenos. Aqui eu prescrevo porque todo mundo quer usar, hoje em dia todo mundo é assim, mas eu mesmo nunca usei. Isso faz um mal absurdo para a nossa saúde. Toda a vida, quando eu e meu esposo não queríamos engravidar, a gente usava preservativo. Foi isso que aquela médica me falou, uma pessoa que eu não conhecia, que eu sentei no consultório dela aleatoriamente, fui assim, bem simples, né? Ela perguntou o que eu fazia para engravidar, para não engravidar, e eu falei que não fazia nada, que fazia uso do método natural e pronto, né? E acabou, e ela aprovou. Ela aprovou não, ela falou a verdade, né? E ela falou assim, mas E aí depois, em outras conversas, a gente foi ficando mais próxima, depois eu engravidei, então a cada consulta a gente conversava. Aí ela, mas eu não posso falar isso para todo mundo, porque todo mundo quer usar. E é verdade, gente. A maioria das mulheres querem, por quê? Porque elas querem evitar filho a qualquer custo, entendeu? Então, tô falando isso para vocês começarem bem, né? Com a mente bem esclarecida. Lembra que eu falei? Isso aqui é uma jornada de autoconhecimento, de aprendizagem, de vocês se tornarem mulheres mais firmes, mais corajosas, mais inteligentes, né? Não é para ser tapada, boba, que aceita qualquer coisa. Não, é a sua vida, é a sua alma, é o seu coração, é a sua decisão, né? Para de ficar botando desculpa nos outros. Ai, eu tô tomando pílula porque o médico mandou, porque senão ele falou que ia engravidar. Ele não tem nada a ver com isso. Então, assume a responsabilidade. Estou tomando porque eu quero, né? Bate no peito e fala, porque eu quero. Aí, ok. Não falarei nada se você estiver firme. E assim também a gente deve se portar diante das pessoas que souberem que a gente faz uso do método natural. Firme, né? Faço isso, eu e meu esposo estamos de comum acordo, pronto, acabou. Ninguém tem nada a ver com a sexualidade de casal, gente. Não deixa ninguém entrar nessa parte da vida não, tá bom? Obrigada, meninas. Bora lá. Olha só, os métodos naturais na prática, né? Como começar? Já falei que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode, todo mundo deve. Por onde eu começo, Nayara? Veja,
A minha mentoria, né, dos elogios assim que eu mais recebo, pode largar o anticoncepcional hoje, Adelma. É assim, ó, Nayara, tem um monte de aluna aqui, né? Sejam bem-vindas, Isa, Aline, um monte de aluna participando. Que bom, louvado seja Deus. Elas estão aqui de prova, né? Ai, Nayara, suas aulas são muito práticas, eu entendi tudo, não sei o que, é muito simples, né? Então, eu consigo trazer na minha mentoria para vocês um método pronto para você aplicar, um passo a passo do que fazer. E é um pouquinho disso que eu vou trazer hoje. Claro, a minha mentoria é maior, eu ensino todos os passos, né? Aqui eu vou mostrar como você faz para dar o primeiro passo, o que você precisa aprender. Igual a moça que colocou, posso largar o anticoncepcional hoje? Pode. Aí o que ela faz a partir de amanhã? É o que eu vou falar aqui para vocês hoje, né? Primeira coisa que vocês precisam aprender quando forem iniciar, seja hoje, seja amanhã, seja semana que vem, quando tirarem um dia, é aprender a se auto-observar e começar a fazer as anotações no gráfico. É isso que vocês precisam, tá? Iniciar as anotações. Então, a aula de hoje, basicamente, eu vou ensinar vocês a se auto-observarem. Vou falar das sensações e dos mucos que vocês precisam saber identificar para colocar no gráfico de vocês, tá bom? A gente faz o método a partir da auto-observação. Lembra que eu falei? Então, a gente vê o que está acontecendo com o nosso corpo, a gente se auto-observa e a partir dessa auto-observação, nós fazemos a nossa anotação diária no gráfico, tá? É com essa anotação que a gente consegue observar os dias inférteis, o período fértil e depois a fase lútea, as fases do ciclo, né? A minha auto-observação vai me mostrar em que fase do ciclo eu estou, tá bom? Então, bora lá. Quem tá com papel e caneta na mão, já anotou ontem, né? Vai continuar anotando hoje, você já segue aí, né? Os métodos naturais na prática, como começar a fazer as anotações, tá bom? É o que nós vamos falar hoje. Primeira coisa, você vai precisar de uma planilha ou de um caderno, ou as mais modernas de um aplicativo que não te dê previsão, que seja só para anotar. Eu, Nayara, prefiro o gráfico, tá? Não gosto do aplicativo, gosto do modelo do gráfico. Depois, quem for fazer parte da mentoria vai receber o PDF do gráfico, que é uma planilhazinha, um papel ofício assim, dividido em dias, para que a cada dia você coloque a sua anotação. Mas se você ainda não tem gráfico e vai começar a anotar amanhã, você pega aqui, ó, uma folha de caderno mesmo. E enquanto você não tem gráfico, você vai anotando aqui, ó. Cada linha você vai colocar um dia do mês, tá? Por exemplo, você vai começar amanhã. Amanhã é que dia, gente? Dia 25, né? Você vai colocar lá, 25, dia 25. E aí aqui ao lado você vai ter 2 espaços, sensação e muco. Anota aí, tá? Então, são 2 coisas que você tem que anotar por dia. A sensação e o muco. Só isso. A gente anota em 1 minuto, tá? Não tem desculpa. Vamos começar pela sensação. Muito bem, meninas. Já tô com caderno, não quero perder nada. Tô anotando tudo. Amém. Ó, primeira coisa. Qual o horário que você vai anotar? Antes de dormir. Antes de dormir é o horário que você vai anotar, tá bom? Você se observou algumas vezes ao longo do seu dia e antes de dormir você vai anotar a sensação e o muco, tá? Aquilo que foi mais próximo da fertilidade. Eu vou explicando ao longo da aula. Então, vamos falar das possíveis sensações que vocês poderão ter ao longo do dia. O que é sensação, Nayara? É o que a gente sente na região da vulva. Ontem eu falei, vulva é a parte que a nossa mão toca, né? Ao, por exemplo, se higienizar no banho. Aquela parte ali que a gente
higieniza, passa a mão, sabonete, é a nossa vulva, ok? Então é ali que a gente sente, mas a gente não sente com a mão, a gente sente mesmo tentando sentir a região, como você pode estar aí e tentar sentir agora a sua axila sem tocar, né? Você não consegue? Eu consigo, ó. Não tô tocando, né? Mas eu consigo dizer, minhas axilas estão secas, né? Aqui tá fresquinho, não tô suada, acabei de colocar desodorante, tá sequinho. Consigo dizer pra vocês como é que tá meu lábio, sem tocar, tá seco. Tô com batom que é seco, então eu tô sentindo, sem tocar, que o meu lábio tá seco. Se eu passar a língua nos lábios, vai ficar úmido, né? Vai ficar úmido, eu vou sentir que tá úmido, ou que tá gelado, ou que tá molhado, ok? A gente vai começar a praticar esse exercício lá na região da vulva. Então, quando chegar ao final do dia, eu vou ter que escolher uma dessas opções para anotar. Seca, úmida, molhada ou lubrificada. Então, você vai ter 4 opções de sensação para colocar. Você vai ter que escolher uma. Tá anotando? Seca, úmida, molhada, lubrificada. Você tem 4 opções. Seca. Não senti nada, Nayara, o dia inteiro. Você falou esse negócio de sentir, mas passou o dia e eu não senti nada. Era como se não tivesse nada. Ok? Tá seco. Você não sentiu nada, você não percebeu nada, você não viu nada demais, seco, tá? Não senti nada, ficou normal. Nayara, eu senti, mas muito pouco. Não tava molhado, tava assim uma sensação bem levinha. Parecia que era talvez um pouco de suor, mas daqui a pouco sumia, eu sentia alguma coisa, daqui a pouco não via nada. Ok, úmida. É a sensação do meio termo, ó. Seca, úmida. Sensação de molhada é uma sensação maior. Eu vou voltar pro úmida, né? A explicação ficou meio pobre, mas eu vou voltar. Eu gosto de comparar úmida com molhada para vocês entenderem melhor. A sensação de molhada é aquela sensação de calcinha molhada. Como se estivesse descendo algo da sua vulva. Como se você sentisse descer, escorrer um pouquinho de líquido, de muco ali. E a sensação é que a peça íntima está gelada, está fria e pode estar molhada mesmo. Você sente aquela coisa molhada ali. Em alguns momentos do dia você sente escorrer. Claro, não vai sentir escorrer o dia inteiro, mas em alguns momentos você vai sentir descer, né? E em outros momentos você vai sentir bem molhada mesmo. Quase que aquela sensação de parece que tem alguma coisa suja me incomodando. Olha, Cidiane, aluna da turma 14. Que legal! Que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. Nossa, eu lembro da turma 14. Que bom. Foi uma turma, assim, bem grande, bem movimentada. Obrigada pela presença, meninas. Então, ó, veja, a sensação de úmida, gente, ela é o meio termo. Ela não é nem molhada, essa sensação de calcinha molhada e de coisa descendo. E também não é aquela sensação seca, de que eu não percebo nada. É uma coisa que está no meio, né? Ora eu sinto um pouco de umidade, ora eu sinto que parece que está um pouquinho seco. Essa é a sensação de úmida. Ela não é nem o seca nem o molhada. Ela é um meio termo, ok? Conseguiram entender? Agora, a última sensação, né? Eu trouxe pra vocês, ó. Seca, úmida, molhada, lubrificada. A última que ficou faltando. A sensação de lubrificada ou escorregadia. Como que é essa sensação? Nela você também pode estar molhada, só que você vai sentir algo a mais, um plus. Você vai sentir essa sensação de escorrega. É como se sua vulva estivesse deslizando, escorregando. Você passa o papel e você sente ali que tem algo assim escorregadio. Como se tivesse um gel, uma lubrificação natural, tá? Então veja, essa também é fácil.
A sensação de molhada é fácil, porque é uma sensação maior. A sensação de seca é uma sensação clara, né? Porque a gente não sente, não vê muita coisa. A calcinha fica seca ao longo do dia. E o úmido é o meio termo, é aquela coisa que parece que eu estou seca, mas em alguns momentos eu senti uma leve umidade. Ora parece que eu tô seca, ora parece que eu tô molhada, tá? Essa é a sensação de úmido. Então, veja, ao final do dia, você vai escolher uma dessas 4 sensações para anotar no seu gráfico, tá bom? Uma dessas 4. Aí você vai falar assim pra mim: ah, Nay, mas eu fiquei seca de manhã e úmida de tarde. O que eu faço? Você falou que tem que anotar uma, né? Aí eu falo pra você, você lembra que eu falei no iniciozinho da aula? Você vai anotar a sensação mais próxima da fertilidade, tá? Onde seca é menos fértil e o escorregadio é o mais fértil. Então, se você ficou seca ou úmida, você vai anotar o quê? Qual que tá mais próxima daqui? Úmida. Você descarta seca, anota úmida. Ah, Nay, eu fiquei úmida de manhã e de tarde, mas à noite fiquei meio molhada, sabe? Já comecei a sentir aquela sensação de descer e tal. Aí você ficou o quê? Úmida e molhada. Qual que tá mais perto daqui? Molhada. Então, a úmida você descarta. Ela perdeu o valor, vai botar molhada. Por que perde o valor? Porque no método a gente quer observar onde estão os sinais de o que vale mais para uma mulher que está querendo espaçar, o casal que está tentando espaçar. O casal quer identificar o período fértil para evitar os atos conjugais nesses dias. Então, se ela teve um sinal de fertilidade com a sensação molhada, aquele sinal vai prevalecer, entendeu? Veja, gente, estão entendendo? Ó, gente, fiquem tranquilas, vamos deixar a live aqui no Instagram até meia-noite. Você revê o início, tá? Até hoje você consegue ver essa live, depois que vocês não vão conseguir mais. Então, fiquem tranquilas. Quem entrou mais tarde, depois volta os 20 minutinhos iniciais e vocês vão conseguir assistir, tá bom? Fiquem tranquilas. Mas quem for fazer parte da mentoria vai ter a possibilidade de assistir todas as minhas aulas, né? Na palma da sua mão, no seu celular ou no seu computador, quantas vezes você quiser, né? E aulas mais separadas, mais detalhadas, uma aula para cada tema. A gente tem uma aula só para período fértil, uma aula só para PBI, né? Tudo para te esclarecer, tá bom? Gente, então definir as sensações. É o primeiro ponto que você tem que anotar no seu gráfico, ok? Seca, úmida, molhada ou lubrificada, ok? Segundo ponto que você vai anotar: a aparência do muco, tá? Com que esse muco parece? Qual é a aparência? Qual é o aspecto dele? Você vai olhar para o muco que você vê na sua peça íntima ou que você vê no papel e você vai anotar a aparência dele. Esse muco, casado com a informação que você colocou da sensação, ele vai te dizer muita coisa sobre o período que você está, né? Então, veja, aqui na aparência do muco, a gente tem mais possibilidades do que 4. Nas sensações, eu dei 4 possibilidades para vocês: seca, úmida, molhada e lubrificada, né? 4 sensações, aquilo que você sente na vulva, tá? No muco, eu não vou poder dar 4. Por quê? Porque cada mulher vai descrever o seu próprio muco de um jeito, né? Umas vão ter muito muco, outras vão ter menos, outras vão ter mucos mais esbranquiçados, outras mais líquidos, outras mais fluidos. O que é importante aqui? Você saber observar o seu muco e dar um nome para ele, né? Então, vou dar exemplos para vocês, meninas. Ó, geralmente quando a mulher está seca, ou ela não tem muco nenhum, calcinha limpa, papel higiênico ao secar o xixi, só seca ali a urina mesmo, não vem muco no papel, essa mulher está seca, né? Ela não notou nada o dia inteiro, a vulva está seca e ela não vê muco. Ou então, quando ela vê o muco,
já é uma coisa que tá meio ressecada na calcinha, meio esfarelada, meio quebradiça ali, tá bom? Essas são as possibilidades dentro do seca, tá? Ou você não tem muco nenhum, ou se você tem é só um resíduo, como se fosse uma sujeirinha ali do dia, né? Das atividades que a gente fez, e a região pélvica ali tem uma produção natural. Então, às vezes, quando você tá seca, você vai ver esse muco branquinho, já quebradiço, já craquelado, já esfarelado. Ele não tem elasticidade, ok? Gente, eu vou falar o valor da mentoria e eu vou falar sobre a amamentação hoje, tá? Eu falei que ia tirar dúvida, mas basicamente eu vou poder tirar só a dúvida da amamentação. Mas fiquem aí, eu sei que tem maior galera amamentando. Quando eu acabar de falar aqui, eu vou entrar na parte da amamentação, tá bom? Para fazer uma explanação para vocês. Já tinha prometido ontem, né, que ia falar sobre a amamentação. Fiquem tranquilas. E o valor da mentoria, quando eu abrir a vaga, já, dentro de alguns minutos, eu passo para vocês os valores certinhos também, tá bom? Sensação de úmida. Quais são os mucos possíveis? Então, você vai olhar lá. O dia que você tá úmida, Nayara, eu tô sentindo úmida, eu anotei úmida, e eu tô vendo um muco cremoso, eu tô vendo um muco branquinho, um muco leitoso. Você olha pro muco que você vê ali no fundo da sua calcinha e você dá um nome pra ele. Ele é branco, parece um leite. Então vou chamar de leitoso. Ele é branco, parece um creme hidratante, aquela coisinha branquinha assim, creme, né? Ele é pegajoso, né? Parece uma cola. Tem aluna que escreve muco cola, muco pegajoso. Você vê o muco que tá na sua calcinha e você dá um nome pra ele. Só isso, gente, não inventa, tá? Olhou o muco, deu um nome. Lembrando de dar o mesmo nome pro mesmo muco. Se é o mesmo ontem, hoje eu vou colocar o mesmo nome. Não preciso inventar outro nome. Tem mais quantidade, não tem problema. É o mesmo muco, é a mesma aparência, é tão leitoso quanto? O mesmo nome, ok? Quando a gente tá molhada, que é no período fértil, lembra da aula de ontem que eu ensinei sobre o período fértil? O período fértil a gente fica molhada. É aqui que vem uma maior variedade de muco. Vem o muco líquido, né? Aquela coisa mais fluida que parece uma aguinha. Vem o muco mais elástico, né? Vem o bendito do muco clara de ovo que vocês amam, né? Que todo mundo acha que tem que ter para estar fértil, não é por aí, né? Tem o muco gelatinoso, transparente, brilhante. Cada mulher vai ter alguns tipos de muco. Não necessariamente você precisa ter tudo isso. Eu estou dando exemplos de como vocês chamam. Quanto mais jovem você for, quanto menos tempo de pílula você tiver usado, você vai encontrar mucos mais aparentes, né? Mais claros, mais fáceis de ver. Quanto mais idade, mais tempo de uso de pílula acumulado, uma produção de muco menor você vai ter, tá bom? Então também não se assustem caso a quantidade de muco não seja tão grande assim, tá? Sobre os mucos do período fértil, gente, algumas mulheres vão produzir muito. E aí vai ficar muito nítido. Você vai passar, você vai sentir o papel escorregar e você vai ver no papel aquele mucão ali grande, brilhando, aparecendo pra você, tá? O muco clara de ovo, ele não é o único muco fértil. Não precisa ter um muco de clara de ovo para a mulher estar fértil, tá? Lembra que eu falei? Quando começa o período fértil, você começa com alguma produção de muco e mudança na sensação. O início do período fértil é isso, é essa mudança. Não importa se você vai ter ou não muco clara de ovo, tá? Esses mucos, tipo a clara do ovo, assim, muito gelatinosos, em bastante quantidade, acontecem mais em tenridade ali, né? No máximo, na máxima fertilidade. Com quantos anos a mulher está na sua máxima fertilidade? Na média dos 25 anos, tá? Acima dos 35, a nossa fertilidade já vai caindo, a produção de muco vai diminuindo, né? Então, às vezes, você vai ver o clara de ovo poucas vezes, se você tem 30, 35, 40 anos. Vai ver, até vai, mas em menor quantidade, algumas vezes ao longo do ciclo. Mas não tem problema.
A mudança do PBI, né, do padrão infértil. Por exemplo, a mulher tá ali, ó. Lembra da aulinha de ontem, gente? Menstruação, acabou a menstruação, digamos que você ficou seca. Ou seu PBI é úmida com muco esfarelado. Aí você ficou ali, ó. Depois da menstruação, 3 dias úmida com muco esfarelado. E a gente já sabe que esse é o seu PBI. Então, esses 3 dias você não engravida. A partir do 4º dia, você começou a sentir um aumento da umidade e a ver um muco mais líquido. O fundo da calcinha começa a ficar molhado. Você passa o papel, você já sente levemente escorregadio. Olha a mudança acontecendo. Esse ponto de mudança, ele marca o início do período fértil, tá? E é natural, gente, a gente observar, né? Eu sei, assim, do fundo do meu coração, o quanto é difícil para vocês, né? Que nunca se observaram, que estão com receio de engravidar, mas é natural, a gente consegue ver, a gente só precisa de tempo, né? De tempo de autoconhecimento, a gente consegue nitidamente perceber o período fértil. Lembra que ontem eu falei para vocês quantas coisas acontecem no período fértil? Aumento da libido, inchaço na vulva, cólica, sensação de molhada, muco. Olha quanta coisa acontece numa fase do ciclo ali, ó. Dentro de 6 dias, mais ou menos, vai acontecer tudo isso. Como que você não vai notar? E se você precisa fazer o método para te passar, essa é a fase que você precisa identificar bem. Depois é só relaxar. Depois é só lazer. Conseguir marcar o início e o fim do meu período fértil, depois eu fico tranquila. Entendeu? Eu me lembro exatamente. Isso aconteceu comigo. E isso aconteceu agora, muito recente, quando eu encontrei uma aluna minha aqui no Rio de Janeiro mesmo, em outra, né? Não muito próximo de mim, mas aconteceu comigo. Eu lembro que eu cheguei em um momento, logo antes de engravidar do meu 2º filho, né? Então, engravidei rapidão, lembra? Eu falei pra vocês, a minha filha... Ah, não falei, né, gente? Eu casei, ó, presta atenção. Eu me casei em 24 de janeiro de 2014, né? Nós vivemos a castidade, nos guardamos até o casamento e ali passamos a lua de mel. Ok, consumamos o casamento. É claro que eu não estava preocupada com engravidar, tá? Não estávamos, a gente não planejou nada disso. A gente queria casar e a gente queria consumar, ter relação, porque já estávamos em castidade um tempão. Então a gente estava preocupada se engravidar, se não ia, e nem eu nem ele, ok? A gente não pensava nisso, né? Isso não era um problema pra nós. Vamos casar e depois a gente vê. Engravidou, não engravidou, ok. Foi assim. E aí, menos de um mês, eu lembro que a gente voltou e aí fomos fazer a vigília do final de fevereiro. Ali naquela vigília eu já tava com atraso menstrual, fiz o teste, estava grávida, né? Em outubro do mesmo ano, a nossa primeira filha nasceu, Maria Clara, que tá hoje com 11 anos. Então, eu engravidei bem na lua de mel, certamente, ou na noite de núpcias, porque eu também me lembro, né? Eu sempre falo para as minhas alunas noivas que na semana do casamento a gente fica tão ansiosa, tão enérgica, que a gente não consegue nem se observar direito. Mas eu não queria me observar, não estava preocupada com isso, porque eu não ia fazer abstinência se eu tivesse fértil. Então, eu não estava me observando mesmo. Mas eu me lembro dessa sensação de lubrificação no dia da minha festa, do meu casamento, né? Eu fui ao banheiro fazer pipi, e aí a maquiadora foi comigo pra me ajudar a levantar o vestido, né? Não sei se vocês casaram com um vestidão grande, mas eu falei, gente, e agora? Como é que vai no banheiro? Aí ela, não, Nayara, eu sempre acompanho as noivas, eu te ajudo a segurar o vestido e tudo mais. E aí eu me lembro que ela me deu o papel e eu senti, assim, muito lubrificada. Gente, eu tinha 23 anos quando eu casei, tá? E naquele dia eu esqueci disso, eu tava na festa e tal, era o meu casamento, super empolgada, né? Você acha que eu ia lembrar? Eu fui lembrar disso muito tempo depois, né? E aí eu lembrei, falei, putz, bem na noite, né? No dia mesmo do nosso casamento, eu devia estar no ápice, porque eu tava com o máximo de lubrificação, né? E tava na festa, não tava
né? Não tava com nenhum estímulo externo, tava aproveitando ali a nossa festa, recebendo os convidados, tirando foto e tudo mais. Então, a nossa filha nasceu ali. Então, depois disso, foi que eu comecei a colocar o método em prática na minha vida. Porque até então, eu não tinha relação, não tinha nenhuma necessidade grave. Depois que ela nasceu, aí apareceu a necessidade real, né, gente? Eu tinha 23 anos, recém-casada e um bebê nos braços, né? Com um monte de problemas que a gente tem quando tem o primeiro filho. O sono é um problema, a dificuldade para amamentar é um problema, a dificuldade para sair de casa, porque o Renato trabalhava o dia inteiro, eu ficava sozinha com ela. Eu parei de trabalhar, né? Assim que eu engravidei, eu pedi para sair, né? Fiz acordo com a empresa que eu trabalhava para poder sair quando acabasse minha licença de maternidade, assim eu fiz. Então, parei de trabalhar para cuidar da nossa primeira filha. Aí veio, bom, agora eu preciso fazer esse método acontecer, porque eu precisava espaçar. Eu estava terminando a faculdade ainda, né? Eu ia esperar tirar ela do peito para poder voltar às aulas da faculdade. Assim eu fiz. Assim que ela fez uns 8 meses, eu voltei só à faculdade. Não voltei a trabalhar, voltei à faculdade, mas faculdade é mais suave, né? Deixava ela com a minha mãe para ir para a faculdade. Gente, agora eu não posso engravidar, né? Já tinha 24, mas olha como eu era jovem, né? E pensando em terminar a faculdade para já voltar a trabalhar. Veja, gente, a dor que dói aí doeu aqui também, né? E aí, aquele medo nos primeiros meses de engravidar, de fazer dar certo e não sei o quê, eu aplicando e eu estudando e eu fazendo curso já para ensinar. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria ensinar? Nessa época eu tava começando o curso pra poder me aprofundar mais, pra poder ensinar. E aí eu falei, preciso fazer acontecer, isso precisa dar certo na minha vida, eu não vou errar de jeito nenhum. E aí, antes de eu engravidar do nosso segundo filho, eu falei assim, Deus, agora eu já sei. Eu já sei o dia que o meu período fértil começa e eu já sei o dia ápice. Depois eu conto os 3 dias e pronto. Eu nem me preocupava com menstruação nessa fase que eu aprendi, gente. Nem me preocupava. O que eu me preocupava? Conseguir manter a abstinência do primeiro dia até o 3º dia pós-ápice. Essa era a minha preocupação. Eu tô nesse assunto por quê? Porque eu tava falando do período fértil com vocês, né? Pra vocês entenderem que dá pra sentir o período fértil bem. Então eu cheguei nesse ponto muito rápido. Né? Ali logo depois da fasezinha da amamentação que meu ciclo voltou, eu conseguia ver esse período fértil começando e terminando. E quando ele começava e ele terminava e nós fazíamos a abstinência, eu ficava em paz, porque eu tinha certeza que eu não tinha engravidado. E aí eu só esperava a menstruação descer e a menstruação descia. E tudo bem. Então eu falei, Senhor, e agora? Como que eu vou engravidar? Só vou engravidar quando eu quiser. Aí começou aquele conflito dentro de mim. Bom, mas eu vou engravidar quando eu quiser, mas a minha vontade não é boa. Mas eu tenho que desejar fazer a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Né? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Então, começou dentro de mim uma batalha interior, interna, né? De oração, né? Eu comigo mesma ali pensando, refletindo, orando a Deus e com essa preocupação. Isso aconteceu também com uma aluna que eu encontrei esse ano aqui, né? Ela veio com esse mesmo questionamento para mim. E aí, um belo dia, nós furamos a regra. A relação era para ser à noite, nós não tivemos à noite, tivemos no outro dia. Que eu sabia que não podia, porque só poderia à noite, porque eu estava perto de começar o período fértil. Mas a vontade veio, aconteceu, eu não travei, né? Engravidei. Pronto. Fiquei em paz. O que Deus me mostrou? Né? Que com o método o nosso corpo está aberto. Não é somente a minha razão que vai dominar, mas também existe a emoção, existe a vontade de Deus que coloca as vontades e os desejos no nosso coração. Então eu vejo que primeiro, né, a soberba que cresceu, agora eu consigo. Aí depois que eu consegui, minha soberba já baixou,
né? Eu falei, bom, mas eu não posso conseguir tudo na minha vida. Eu também quero deixar essa parte para Deus, porque eu tinha entendido isso, que a maternidade era um dom, que fazer a vontade de Deus era importante, e a vontade de Deus se cumpriu numa brecha que a gente deu sem pensar. Não foi um ato sabe? Não foi. Meu segundo filho não foi assim, ai, vamos engravidar, então vamos tentar. Não, a gente deixou acontecer. E, de fato, eu engravidei ali de primeira, né? De primeira mesmo, assim. Até achei que não teria engravidado, porque foi o primeiro momento do período fértil, né? Foi o primeiro dia. Só que eu tinha, né, quantos anos? 25, 26? Eu era super... Tava onde? Que eu falei pra vocês, 25, 26 anos? No ápice da minha vida fértil, né? Então, ali no primeiro dia do período fértil, já poder engravidar, engravidei, né? Então, veja, eu tinha o domínio, eu sabia, mas a vontade falou mais alto, né? Não fui racional o suficiente para negar, né? E não queríamos, e de fato a vontade de Deus prevaleceu e foi a melhor coisa, né? As minhas 3 gravidezes, nossos 3 filhos, né? É óbvio que a gente não se arrepende, óbvio que a gente ama, e graças a Deus que Deus nos abençoou. E é uma coisa que eu falo para vocês: nenhuma mãe se arrepende dos filhos que tem. Nenhuma. A gente só é capaz de se arrepender daqueles filhos que a gente não teve. Daqueles que a gente, né, algumas mulheres cometeram aborto, outras tomaram pílulas por 10, 15 anos evitando o filho a qualquer custo. Dessa fase da vida a gente pode chegar lá na frente, 50, 60 anos, olhar para trás e falar, poxa, eu faria tudo diferente. Agora, quando a gente olha para a construção da nossa família e vê o que a gente formou, a gente fala, nossa, jamais eu negaria uma bênção dessa, um filho desse. Jamais, tá? Então, vejam, é possível colocar os métodos naturais em prática, tá? Vamos lá, eu tava falando sobre os mucos de molhada, tá? E aqui a gente finaliza os mucos, não tem muito o que falar mesmo. Você vai colocar muco fluido, muco transparente, muco elástico, aquilo que você vê, tá? No seu período fértil, que você vê na sua peça íntima, o que você vê ao passar o papel. Quando você está lubrificada, naturalmente você vai ver o muco mais lubrificante. Ele tem uma característica mais transparente, mais brilhante. É aquele muco que estica bem sem arrebentar, né? Não é aquele muco que você faz assim, ele já quebra. Não, é um muco mais, ó, mais encorpado, né? Mais elástico, mais gelatinoso. Tá bom, gente? Veja bem, é isso. Quem for parar a pílula hoje, já pode começar a fazer esse exercício de prática amanhã, com o que você anotou. Anotar a sensação e o muco, a sensação e o muco, tá? Para quem for entrar na mentoria, você já começa a anotar e já começa a fazer 15 dias de abstinência se você não pretende engravidar, né? Para que os 15 dias? Para você não engravidar nessa sensação enquanto você está aprendendo a anotar, correto? E aí, né, já vou até dar palhinha, nem poderia, mas eu vou falar, na minha mentoria funciona assim, você faz esses 15, 20 dias de anotação e depois você marca o seu primeiro atendimento. Para quê? Para avaliação daquilo que você anotou, para você ganhar um norte, né, para você ganhar um rumo, fazer um acompanhamento, tirar as suas dúvidas e ver como que você continua dali para frente, tá bom? Gente, o método na amamentação, você vai fazer as mesmas coisas que eu falei aqui, anotar a sensação e o muco. Qual é a diferença? Presta atenção. Na fase da amamentação, você provavelmente não está ovulando e, consequentemente, não está menstruando, correto? Ah, Nayara, eu estou amamentando, mas eu já estou menstruando. Melhor ainda, vamos seguir o baile de todas as mulheres normais. Não muda, tá? A gente só tem um olhar, uma aplicação de regras diferente para a mamãe que está amamentando, não está ovulando e não está menstruando. Aí, a gente tem um olhar diferenciado. Mas como que funciona, Nay, o método na amamentação? Veja bem, meninas, olha como é fácil.
você está amamentando, não está ovulando, não está menstruando, não está fértil ainda, correto? O corpo na amamentação tende à infertilidade. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, né? Na fase da amamentação, a gente tende a estar infértil. Só que o período fértil, ele vai voltar a qualquer momento. Não sabemos o dia nem a hora, tá? Então, por isso a gente faz o método sempre alerta na fase da amamentação. Ou seja, define-se um padrão infértil seu, único, da sua fase da amamentação. Ai, Nayara, eu anotei aqui os 15 dias e nesses 15 dias eu sempre tô seco ou úmida. Seco ou úmida. Seco ou úmida. Ah, esse úmida tem muco? Tem, é um muco branquinho. Tá, então você tá seca ou úmida, muco branco. Aí a gente olha o seu gráfico, aí fala, olha, Marcinha, o seu PBI de amamentação é seco ou úmida com muco branco. Se você tiver seco ou úmida com muco branco, você está liberada para ter relações nas noites. Só à noite, de manhã não. Por quê? Porque eu observei o dia inteiro, à noite eu tô liberada. De manhã o corpo já dormiu, já mudou, tá? A gente só tá liberada dentro do método para ter relação o dia inteiro depois na fase lútea. Na fase lútea libera total. Aqui na fase da amamentação não, tá? Então você vai estar liberada ali enquanto você estiver seca e úmida com o seu muco branco, ok? Quando mudar, é um dia possivelmente fértil, é a sua fertilidade possivelmente chegando. É isso. Evoluiu para fertilidade, você vai ver que lá na frente você vai menstruar. Não evoluiu, voltou para o seu padrão seco ou úmida branco, você vai contar 3 dias e vai estar liberada novamente. É só isso. A gente define o que é infértil da amamentação, se abstém nos dias possivelmente férteis e pronto. Quando volta a infertilidade de novo, vocês estão liberadas de novo, tá? Ai, Nayara, eu tô amamentando, tô com medo, não entendi. Eu sei, veja, eu tenho, 2 aulas no meu curso sobre amamentação. Eu te explicar em 5 minutos, você vai ganhar 100% de confiança? Não vai. Eu sei, mas qual é a minha proposta aqui? É você entender que dá certo, que funciona, até porque funcionou comigo, né? Eu amamentei todos os meus filhos e usei o método nas minhas 3 amamentações. E tenho várias alunas amamentando, várias, a maioria inclusive, deve ser amamentação, né? Tá? Então dá certo, funciona porque o nosso corpo é perfeito. Então basta a gente fazer um acompanhamento, tá bom? Deixa eu beber uma água que eu já falei demais, né, gente? Então, gente, quem quer mudar de vida, largar tudo de ruim que você viveu pra trás e começar um novo, a hora é agora, né? Veja, a gente aprendeu os efeitos colaterais do contraceptivo, dores de cabeça, trombose, princípios de AVC, diminuição da libido, dificuldade no ganho de massa muscular, excesso, ganho de peso, né, e sobrepeso, as chances de cometermos abortos ocultos. Nós vimos tudo isso, não foi? No primeiro dia, falamos sobre isso ontem, o quanto o corpo da mulher fica em estado de menopausa quando ela está fazendo uso de contraceptivo. Veja, tudo que eu falei para vocês de bom, tanto que aconteceu na minha vida, foi a partir do método do meu sim para Deus. De dizer um sim ali tão pequeno, sabe, tão medroso. Mas a gente pôde viver essa graça de Deus. Por quê? Quando eu estava grávida do meu segundo filho, gente, foi no pior momento do nosso casamento, da nossa vida financeira e tal. E ali a minha preocupação maior nem era aquele filho que eu estava gestando, eu estava muito feliz com ele. E eu tinha mais medo de quantos filhos eu ainda tinha ter, era o que passava na minha cabeça.
imatura, infiel, né? E esses eram os meus medos. E eu posso abrir aqui para vocês, né? Gosto de abrir para mostrar para vocês que nós não somos de ferro. Hoje até tô mais forte, né? Mas graças a quem? A misericórdia de Deus, né? Graças às pauladas. Então, que a vida deu, né? E a gente vai aprendendo. Então, eu tinha muito medo de ter muitos filhos. Eu tinha quando eu tava... Hoje eu não tenho mais. Mas quando eu tava grávida do meu segundo filho, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de voltar pro método, de verdade. Só que eu falava assim, Senhor, eu não vou te abandonar. Mesmo que eu tenha 10 filhos, um seguido do outro, eu vou continuar fazendo o método. E Deus ouviu essa minha oração, né? Tanto que já se passaram anos, né? Já quisemos engravidar, já engravidamos, já perdemos, já engravidamos de novo. Tô aqui grávida, gestante, glória a Deus, né? Mas voltar pro fundo do poço, imagina voltar para uma vida de pecado depois de ouvir tudo isso. Imagina como seria a minha vida vivendo, usando preservativo dentro do meu casamento, eu e meu esposo, né? Que pregávamos e eu já tinha vivido essa conversão com Deus. Imagina a gente a vida inteira vivendo de coito interrompido para evitar filho, tendo relações ruins, né? Aumentando a chance de ejaculação precoce, né? Aumentando a chance de briga, de discórdia dentro do casamento, de uma esposa insatisfeita, de um marido insatisfeito. É isso que o coito interrompido nos leva, a uma insatisfação conjugal absurda, porque é uma relação quebrada, rompida, né? Que não tem a sua finalidade natural, que o casal não chega ao gozo natural, não chega, né? Olha que vida medíocre que a gente se coloca. E aí, cada vez, tudo vai piorando. A nossa vida espiritual, porque a gente fica em inimizade com Deus, então não podemos comungar. Não podemos nos aproximar de Deus, estamos afastadas da graça. Muitos de vocês que estão aqui hoje, eu tenho certeza que querem mudar de vida. Querem dar esse passo, mas vem os medos, né? Aí você pensa, não, eu vou conseguir. Ah, não, mas eu tô amamentando. Ah, não, Nayara, mas o meu marido não quer. Ah, não, Nayara, mas eu acho que eu não vou ter tempo de assistir as aulas. Olha quanta coisa na sua cabeça. Você mesmo querendo se sabotar para ficar procrastinado onde você tá, parada, engessada no lugar, sabe? Podendo avançar. A gente precisa quebrar essas barreiras, né? Vencer, e é nós mesmos que temos que vencer. Ah, o seu marido não quer? Você já conversou com ele? De boas mesmo? Você falou para ele o que você aprendeu aqui nas aulas? Não. Você falou o quanto que faz de mal para a sua saúde? Que o motivo de você não ter libido nenhuma é do anticoncepcional? Que vocês podem causar abortos ocultos? Que você sente dor de cabeça, enjoo, náusea, nananã, por causa disso? Eu tenho certeza, se você for listando os efeitos colaterais e no final você perguntar para ele, bom, amor, o que você acha? Vale a pena eu ficar usando isso? Você acha justo que a gente comprometa a minha saúde em prol de evitar um filho? Olha, se você souber falar, eu duvido que o seu marido vai mandar você continuar. Eu até desafio alguém a falar desse jeito que eu falei e o marido falar, não, você tem que continuar. Eu duvido. Ele vai te dar uma outra opção, ele vai pedir para preservativo, ele vai falar para você parar, que a gente dá um jeito, a gente se vira. Ele pode até não saber o que ele vai fazer. Aí que você vai vir, né? Eu já tenho a solução, meu bem. Olha, eu conheci a Nayara, né? Participei das lives. Você tem que ouvir o que eu ouvi, mas se ele não quiser ouvir, não tem problema. Você que tem que ter ouvido, não é ele. E você vai. Minhas aulas são curtas, são breves, são aulas para mães ocupadas, né? São aulas ali de 40 minutinhos para você ouvir, tá? O valor da mentoria, gente, é super acessível para todas as mulheres, tá? Dá para parcelar no cartão várias vezes, nananã. Preço de uma pizza. Ah, Nayara, eu não tenho dinheiro para participar. Você não tem a prioridade, né? Porque quando a gente fica doente,
a gente arranja o dinheiro. Se o seu celular quebrar, você vai lá amanhã no concerto, porque você não pode ficar sem celular. Qual o tamanho da importância? Qual o tamanho do valor que tem essa mudança de vida para você? Eu acho que outro dia uma aluna minha, da mentoria Prêmio, inclusive, ela falou, eu fiquei super emocionada com ela, não sei se ela tá aqui. Ela entrou agora, ela é da turma 27. Ela falou assim, Nayara, não tem preço a sua mentoria, né? Não tem valor que pague o que está acontecendo na minha vida. Eu falei, louvado seja Deus, né? É para isso, independente de valor, da Ana que ganhou a mentoria ontem, que foi, né, que foi um prêmio para ela, não é isso, não é sobre valor. É sobre o tanto de importância que isso tem na sua vida. O quanto isso vai mudar a sua vida, né? E imagina a partir de amanhã, a partir do próximo domingo, em plena quaresma de São Miguel, você voltando a comungar. Imagina você e seu marido indo para a fila de confissão, rasgar o coração para Deus e iniciar uma vida conjugal nova. Entregar até o medo de ter mais filhos ali aos pés do Senhor. Né? Imagina os seus hormônios, o seu desejo sexual voltando, a sua libido, o seu amor, né? A sua harmonia, o seu bom humor. Imagina isso voltando, né? Imagina o peso espiritual que você tira da sua alma ao voltar à amizade com Deus. Isso não tem preço, mas mudar de vida não depende de mim, depende de você. É você que muda a sua vida. Eu continuo mudando a minha, com várias decisões que a gente tem que tomar. Porque é uma eterna conversão essa vida. A gente precisa aprender um monte de coisa e mudar um monte de coisa. E a gente precisa lutar, né? Eu vejo o quanto quando eu compro um curso, que eu quero aprender aquela coisa, o quanto eu cresço. O quanto aquilo muda o rumo da minha família. E assim também é com vocês, né? O quantas alunas eu vejo falando, né? O método mudou a minha vida completamente. Agora eu sou outra pessoa, minha vida mudou, minha visão mudou, minha vida espiritual mudou, meu casamento mudou, né? O meu desejo mudou, tudo vai melhorando. Até os filhos que vieram, né? Um filho que você teve, que você vai dar glória a Deus, né? Já recebi mensagem, olha, Nayara, tá aqui, né? O filho fruto, né? Fruto de eu ter te conhecido, que bom. Que se você não tivesse me conhecido, aquela criança não existiria e você não seria tão feliz o quanto você é, né? Então vamos lá, gente, oportunidade de mudança de vida agora, né? Hoje eu estou abrindo 50 vagas para a minha mentoria Turma 28 e você que deseja mudar de vida precisa vir fazer parte dela, né? Uma mentoria que vai te ajudar a colocar os métodos naturais em prática, que vai te aproximar de Deus, que vai fortalecer a sua fé, que vai te engrandecer enquanto mulher. Você vai sair dessa caixinha, dessa casinha, desse pensamento pequeno e vai expandir, né? Você vai poder ser livre para entregar o seu casamento, a sua vida familiar, a família, que é a célula base da sociedade, né? Você vai pegar a sua família e entregar para o Senhor. Olha que coisa gigantesca na sua vida, tá? Então, vamos lá, gente. São 50 vagas para a minha mentoria dos métodos naturais. Qual o valor do investimento? Para vocês que querem saber o valor, fiquem atentas, ó. Eu tenho 2 tipos de mentoria, gente. A minha mentoria comum, onde o acompanhamento é feito pela minha equipe, e a minha mentoria Prêmio, onde os atendimentos são feitos por mim. Tudo é igual na mentoria, as mesmas aulas, as aulas em grupo pelo Zoom, ao vivo, são todas comigo. O grupo do WhatsApp é o mesmo, tudo é igual. A única diferença é que os 3 atendimentos para fazer análise do gráfico são feitos com a minha equipe. Claro, porque eu não consigo atender todo mundo, né? Então, precisei fazer essa separação. Então, a mentoria comum, você vai pagar em até 12 vezes de R$ 59,50. Você pode parcelar em 6, em 7, em 8, quantas vezes você quiser. Vai até 12 de R$ 59,50.
Eu falei pra vocês que o valor era acessível, gente. O que é R$59 hoje em dia? É meia pizza que você senta pra comer. Quando você chegou em casa, você já tá com fome de novo. Não é assim? Você vai pagar R$59,50 por mês pra mudar de vida, pra aprender algo novo, pra valorizar o seu casamento, pra voltar à sua intimidade com Deus, pra voltar a comungar, pra ter paz de espírito, pra poder deitar a cabeça no travesseiro sem saber que você acabou de tomar aquela pílula. Poder rezar em paz. Ou no Pix à vista, promoção de hoje, né? Bônus de hoje, oferta de hoje. No Pix hoje, 497. Tá? Pix 497. Ó, o Pix nesse valor super promocional é somente com os meus dados que estão lá no grupo que você está. Então, lá no grupo que você está o link para você parcelar no cartão e também estão os dados bancários meus. Esse valor não é pelo link você não ganha desconto. O desconto é diretamente conosco. E aí você pode nos chamar no privado do WhatsApp também para tirar dúvida, para enviar o comprovante, para confirmar os dados e para falar com a gente, tá? Valores da mentoria Premium, onde quem quer fazer os atendimentos comigo, né? Eu quero ser atendida por você. Quero fazer o acompanhamento diretamente com você. Qual o valor? Em até 12 vezes de R$113,50. 12 de R$113,50. Ou à vista 997 no Pix hoje, tá? Com super desconto. Agora você vai lá no link que está na minha bio ou no link que está no grupo e você garanta a sua vaga para a mentoria, tá bom? Tem link aqui na minha bio, você vai lá na minha página principal, tem um link, você clica, você pode adquirir por lá se você for parcelar. Também tem o link no grupo que você tá do WhatsApp, já foi lançado lá com certeza, você pode entrar por lá, tá bom? Se você quiser fazer no Pix, os dados também estão lá. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre a compra, pode nos chamar no privado do WhatsApp, que a gente está te dando suporte lá agora, tá bom? Então, gente, venha fazer parte da minha mentoria Turma 28, né? Começamos juntas, seguimos juntas, né? Vamos ter aulas ao vivo, momento do grupo, é tudo muito importante. Ah, Nay, mas eu não entendi. O que eu tenho dentro da sua mentoria? O que eu ganho, né? Já falei nesses 3 dias, mas vou falar de novo. Você ganha a minha plataforma da Hotmart com as minhas videoaulas, onde você vai aprender tudo sobre o método. Como anotar no gráfico, como definir o PBI, como identificar o seu período fértil, o método na amamentação, o método para quem tem SOP, o método no pós-pílula. Tudo lá. Você tem aulas em grupo comigo pelo Zoom, ao vivo. São 4 aulas, é um mês de aula ao vivo, tá? Uma aula por semana, são 4 encontros ao vivo pelo Zoom. A gente tem grupo da turma de WhatsApp e a gente tem 3 encontros individuais para análise do gráfico. A minha mentoria vale por 1 ano. Então, você tem 1 ano para assistir tudo, você tem 1 ano para tirar dúvida comigo pelo WhatsApp, você tem 1 ano para fazer os seus 3 atendimentos individuais, tá bom? 1 ano é mais do que o suficiente para você aprender a aplicar o método na sua vida, tá bom? Gente, é isso. Nos vemos dentro da turma 28. Quem puder e quiser vir participar, né? Estou abrindo agora, Geise. Tenta participar dessa turma. Eu ainda não tenho data para abrir outra, tá bom? Então, venha fazer parte da turma 28. Vejo vocês lá no grupo, vejo vocês no WhatsApp, tá? Deus abençoe. Muito obrigada por essa jornada dos 3 dias, pela companhia de vocês, né? Foi muito bom estar aqui. Espero ter ajudado, dentro do possível, cada uma de vocês que está aqui, viu? Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.